As pitons que invadiram a Flórida aterrorizam moradores, devoram animais e destroem o equilíbrio ambiental. Mas agora, a natureza está começando a revidar. Número 1. O espião Loki e a missão dos cientistas. Os cientistas da Flórida têm longa experiência rastreando cobras. Uma delas, chamada Loki, chamava a atenção. Quase 4 metros de comprimento e pesando como um bezerro. Recebeu um rastreador para que os pesquisadores pudessem segui-lo. Machos dessa espécie atuam como batedores. Eles localizam fêmeas que, na primavera, podem botar até 100 ovos. A ideia era simples: seguir Loki, achar a fêmea, encontrar os ovos e destruir tudo. Número 2. A descoberta do corpo decapitado. O sinal levou os cientistas até uma floresta tropical próxima a Naples. Eles seguiam confiantes de que veriam Loki com uma parceira. Mas o que encontraram foi chocante. Loki esticado no chão, sem cabeça. Um corpo de mais de 20 quilos com parte do pescoço arrancada e coberto cuidadosamente com folhas de pinheiro. Evidência clara de que alguém ou algo tentou esconder o cadáver. Aquilo não era obra do acaso. Número 3. A cobra que virou presa Loki, que seria a peça-chave para eliminar ovos de Piton, tinha se tornado vítima. Mas quem teria coragem e força para matar uma cobra daquele tamanho? Chamaram um especialista em fauna silvestre para avaliar. Afinal, a Piton costuma ser símbolo da morte, esmaga qualquer presa. Mas dessa vez, o jogo virou. Número 4. A guerra silenciosa nas florestas da Flórida, a morte de Loki era sinal claro. Uma guerra invisível estava em curso, e alguém estava reagindo contra as Pitons invasoras. Antes de entender quem está arrancando cabeças de cobras, é preciso saber como tudo isso começou. Número 5. A chegada das Pitons birmanesas. A invasão das Pitons birmanesas na Flórida é considerada a maior da história biológica dos Estados Unidos. O primeiro registro é da década de 1930, com aparições isoladas. Mas foi nos anos 1970 que a coisa ficou séria. As Pitons eram vendidas como pets, lindas, jovens e dóceis. Mas com o tempo cresciam até 5 metros e pesavam mais de 20 quilos. Muitos donos, despreparados, as soltavam nos pântanos. E os Everglades eram o lugar perfeito. Número 6. O papel do furacão Andrew na invasão. Em 1992, o furacão Andrew destruiu um centro de criação de pitons. Centenas escaparam e começaram a se espalhar. Nos anos seguintes, os avistamentos aumentaram. Só em 2000 se confirmou. A população estava se reproduzindo na natureza. Entre 2008 e 2010, houve mais de 30 mil registros. Hoje, estima-se que haja entre 30 mil e 300 mil pitons vivendo livres. Número 7. O predador que devora tudo. As pitons comem qualquer coisa. Aves, roedores, guaxinins e até jacarés. Já encontraram de tudo no estômago dessas cobras. Elas não têm restrições. Se dá para engolir, elas engolem e crescem rápido. Quando jovens, ainda são vulneráveis, mas depois de adultas, se tornam praticamente invencíveis. Uma fêmea bota até 50 ovos a cada 2 anos, vive até 20 anos e cada filhote pode virar um monstro de 4 metros. Número 8. É impossível controlar só com captura. Capturar pitons não é suficiente. Mesmo tirando centenas do ambiente, a população mal sofre impacto. A fauna local prova isso. Antes repleta de guaxinins, gambás e coelhos, agora virou silêncio. Estudos compararam os números antes e depois da invasão e o cenário é catastrófico. Número 9. Espécies nativas sumindo dos Everglades. Nos anos 1990, os guaxinins eram comuns. Já nos anos 2000, sumiram em 90% a 100% das áreas estudadas. O coelho do brejo foi empurrado à beira da extinção. As raposas também quase desapareceram. A culpa? As pitons que devastam o ecossistema silenciosamente. Número 10. Uma cobra engole um cervo inteiro. Em um caso impressionante, pesquisadores encontraram uma piton fêmea de quase 5 metros que havia engolido um cervo de 35 quilos. Isso representa 2/3 do peso da cobra. Suas mandíbulas tinham se expandido em mais de 25 centímetros. Foi um espetáculo de pura força e adaptação. A piton engolia sua presa como se fosse um abismo vivo. Número 11. O novo chefão do ecossistema. As pitons quebraram o equilíbrio natural. Animais antes comuns estão sumindo, e ela assumiu o papel de predador supremo. Elas não só caçam como competem com outras espécies, roubando seus alimentos e habitats. Até os jacarés,
Antes, os reis da Flórida agora perdem batalhas ou morrem juntos nas brigas. Número 12. Elas não têm predadores naturais. A piton birmanesa não tem praticamente nenhum inimigo. Em 2012, os Estados Unidos proibiram sua importação, mas era tarde demais. E o pior, agora estão se adaptando ao frio. Após a onda gelada de 2010, algumas morreram, mas outras sobreviveram, protegidas em buracos e áreas subterrâneas. Genes resistentes ao frio estão se espalhando. Número 13. Uma ameaça que avança para o norte. Com essa adaptação, especialistas acreditam que as pitons podem invadir regiões mais ao norte. Elas esmagam tudo, sobrevivem a temperaturas extremas e se reproduzem mais rápido do que podemos controlar. A morte de Loki mostrou que nem mesmo as maiores estão a salvo. A guerra é real. Número 14. O culpado, um gato do mato. Voltando à cena do crime, quem matou Loki? A cobra pesava mais de 23 quilos. As suspeitas recaíram sobre os grandes felinos locais. Para descobrir, câmeras foram instaladas perto do corpo. No dia seguinte, o mistério acabou. Um gato do mato apareceu calmamente, como se voltasse para terminar a refeição. Estava claro, ele era o responsável. Número 15. Um predador inesperado. Foi a primeira vez que se registrou um gato do mato matando e comendo uma piton birmanesa na Flórida. O predador de médio porte, pesando entre 10 e 15 quilos, é famoso por sua precisão e paciência. Apesar do tamanho, é um caçador nato. Se move em silêncio, observa por horas e ataca no momento certo. Número 16. Estratégia, silêncio e precisão felina. O gato do mato é fácil de reconhecer. Cauda curta com ponta escura, pelagem manchada que varia do cinza ao avermelhado, tufos nas orelhas e marcas distintas no rosto. Esses felinos vivem em média até 14 anos e possuem vários esconderijos. Ocos em árvores, moitas densas ou pequenas cavernas. As fêmeas costumam circular em áreas de cerca de 15 km². Já os machos percorrem áreas até 5 vezes maiores. Eles marcam território frequentemente, como se fincassem pequenas bandeiras invisíveis. A caça acontece principalmente à noite. No verão se alimentam de coelhos, esquilos e guaxinins. No inverno caçam aves, especialmente as migratórias. E quando necessário se alimentam de carniça. Eles são cautelosos, evitam brigas que não podem vencer. Mas o problema é que as pitons estão tomando tudo o que eles comem. Coelhos, guaxinins, aves, tudo sumindo. Às vezes as pitons até matam os próprios gatos do mato. Mas o que aconteceu com Loki deixou claro. Os felinos não estão apenas se defendendo, estão atacando. Número 17. A primeira investida contra um ninho de piton. Tudo começou antes, em 2021. Câmeras no Parque Nacional Big Cypress flagraram uma cena inédita. Um gato do mato se aproximando de um ninho de piton. A cobra não estava por perto. O felino se aproximou, cheirou e começou a destruir os ovos. Comeu alguns, esmagou dezenas com as patas e, ao final, cobriu o ninho novamente como se estivesse guardando para depois. Dias depois ele voltou, mas dessa vez encontrou a mãe. Uma fêmea com mais de 4 metros e pesando cerca de 50 quilos, enrolada e com a cabeça erguida, pronta para atacar. Para um gato do mato de menos de 10 quilos, esse encontro poderia ter sido fatal. As imagens mostram a cobra tentando dar o bote, mas o gato salta para trás no último segundo. Mais tarde, os cientistas removeram a piton, e o felino continuou visitando o local por semanas. Foi a primeira vez que se documentou um gato do mato atacando um ninho de pitons birmanesas. Um comportamento completamente novo. Número 18. Adaptação surpreendente dos felinos nativos. Os biólogos já sabiam que gatos do mato roubam ovos de outras espécies. Mas invadir o ninho de uma piton era algo inédito. Eles interpretaram isso como um sinal de adaptação. Os felinos estão descobrindo formas de lidar com o novo inimigo. É difícil derrubar uma piton adulta, mas os ovos são alvos viáveis. Ao destruir os ninhos, eles dificultam a reprodução das cobras. Número 19. O retorno dos reis dos pântanos. Os jacarés sempre dominaram os pântanos da Flórida. Por milhares de anos foram os predadores supremos. Com a chegada das pitons, essa hierarquia foi desafiada, mas não totalmente destruída. Câmeras e testemunhas já flagraram diversos jacarés puxando enormes cobras para fora d'água, mordendo e quebrando ossos e espinhas. Em 2024, um vídeo viralizou mostrando um jacaré apelidado de Godzilla
arrastando uma piton quase do seu tamanho dentro d'água. Já em 2019, outro jacaré foi filmado girando uma cobra morta como se fosse uma corda. Até monstros, como as pitons, acabam virando refeição em bocas de jacaré. Número 20. Prova científica do apetite por cobras. Pesquisadores colocaram transmissores em pitons pequenas para estudá-las. Alguns dos sinais simplesmente desapareceram dentro do estômago de jacarés. Eles encontraram os restos dos dispositivos nas entranhas. Isso confirmou. Jacarés realmente caçam e devoram cobras, principalmente as mais jovens. Número 21. Outras cobras também entraram na guerra. Os inimigos das pitons não se limitam aos grandes predadores. Outras serpentes também se envolveram. Em 2021, uma serpente venenosa foi flagrada na Flórida com uma piton bebê no estômago. E ela ainda usava rastreador. Um ano depois, uma cobra-rei engoliu uma piton de apenas 1 mês de idade. Os cientistas seguiram o sinal até que o transmissor passasse pelo sistema digestivo da predadora. Essas cobras talvez não consigam vencer uma piton adulta, mas para os filhotes, são uma ameaça real. Número 22. Inimigos inesperados na floresta. Alguns rivais são ainda mais surpreendentes. Em reservas naturais, pesquisadores encontraram pegadas de ursos em locais onde pitons mortas estavam. A hipótese é que os ursos negros também estejam matando essas cobras, ou, no mínimo, aproveitando para devorá-las depois de feridas. De qualquer forma, isso representa mais um inimigo no caminho das pitons, e um que ninguém esperava. Número 23. O poder dos pássaros predadores. Não podemos esquecer das aves. Muitas espécies predadoras da Flórida se alimentam de filhotes de cobra. Elas não são páreo para uma piton adulta, mas ovos e filhotes são presas fáceis. Cada fêmea pode colocar dezenas de ovos, e se as aves comerem uma parte disso, já ajuda a conter a população. Em 2021, câmeras registraram um gato do mato comendo uma ninhada. Mas águias e garças também estão fazendo sua parte, pescando cobras pequenas no mato e na água. Tudo isso constrói um novo panorama. Os animais da Flórida estão aprendendo a enfrentar os invasores. Número 24. Aprendizado natural e sobrevivência. No começo, as pitons eram novidade, algo assustador que ninguém sabia como enfrentar. Mas com o tempo, os animais nativos começaram a aprender. Os mais corajosos arriscam, ganham alimento e experiência. Os fracos recuam, os fortes se adaptam. Um novo fator também entra nessa guerra: o frio. Número 25. O calcanhar de Aquiles das pitons. Apesar da fama de imbatíveis, as pitons birmanesas têm um ponto fraco: o frio. A Flórida é normalmente quente, mas às vezes massas de ar gelado passam, mudando tudo. E nessas ocasiões, as fraquezas da principal invasora dos Everglades aparecem. Essas cobras vieram das florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde é quente o ano todo. Seus corpos dependem de calor para tudo: músculos, respiração e digestão. Quando a temperatura cai abaixo de 15 graus Celsius, a cobra praticamente congela por dentro. Fica lenta, se enrola e tenta resistir. Número 26. Baixas temperaturas revelam vulnerabilidades. Com 10 graus Celsius, ela mal reage ao ambiente. Temperaturas negativas podem ser fatais. As que não acham abrigo, morrem. Algumas conseguem se esconder em tocas de tatus ou jabutis, onde o calor do solo é preservado. Mas não há espaço para todas. As que ficam na superfície viram presa fácil, especialmente para felinos como o gato do mato. Número 27. Adaptação genética ao frio preocupa biólogos. Por muito tempo, o frio era uma barreira natural, mas agora biólogos estão notando algo preocupante. Algumas pitons estão sobrevivendo a invernos antes letais. Genes relacionados à resistência ao frio estão aparecendo na população. Isso significa que, em um futuro próximo, elas podem avançar para áreas ainda mais ao norte. Por enquanto, essa fraqueza climática é uma das poucas chances reais que os Everglades têm de se recuperar. Número 28. Caçadores se tornam presas. Ao menos por um tempo, a cada dia frio, as regras mudam. Algumas pitons morrem, outras perdem ninhadas inteiras. Algumas conseguem se esconder e somem por semanas. Mas o mais importante, os animais nativos ganham uma chance. Durante esses dias, o caçador vira a caça. É um raro momento de equilíbrio temporário em que o ecossistema tem a oportunidade de se reorganizar e recuperar parte do que foi perdido.
Número 29. Humanos também estão na linha de frente por enquanto, a maioria dos animais ainda está aprendendo a lidar com as pitons. Mas quem já enfrenta o problema com consistência são os humanos. E entre eles uma mulher se destaca, Dona Khalil. Ela já matou mais de 1000 dessas cobras. Conhecida como o pesadelo das pitons birmanesas, Dona foi a primeira caçadora profissional de cobras dos Estados Unidos. Em 2017, quando foi criado o programa piloto para a caça de pitons na Flórida, apenas 25 pessoas foram selecionadas. Dona era uma delas. Seu currículo incluía artes marciais, participação em competições de captura de cobras e uma infância repleta de aventuras ao ar livre. Criada em família militar, cresceu correndo por matas, pescando e caçando. Não é surpresa que tenha se tornado uma das melhores caçadoras do programa. Número 30. Uma máquina de caçar cobras. Nos primeiros 3 meses do programa, Dona e sua equipe capturaram 163 cobras. O sucesso foi tão grande que o projeto se tornou permanente. Hoje existem cerca de 100 caçadores oficiais de pitons na Flórida, mas o nome de Dona Khalil continua sendo o mais lembrado. A rotina começa com longas horas dirigindo por diques e trilhas. Ela usa uma plataforma especial na traseira de sua caminhonete azul, uma Ford F-150, projetada por ela mesma. De lá consegue visualizar melhor a vegetação. O truque é usar uma lanterna poderosa e procurar o brilho discreto das escamas refletindo luz. Quando uma silhueta aparece, não há tempo a perder. Nem espaço para erro. Número 31. 1000 cobras, dezenas de mordidas e 0 desistência. Mesmo uma cobra pequena, com 1,5 metros, pode morder ou se enrolar nas pernas. Dona já enfrentou centenas desses encontros. Às vezes, a cobra tenta escapar, morde, se enrosca com força. Mas quase sempre ela sai vitoriosa. A cada captura, o processo é o mesmo. Ela tira uma foto, coloca a cobra em um saco reforçado e a leva para o veículo. A etapa final é a eutanásia, feita com muito cuidado e seguindo protocolos rigorosos, para garantir que o animal não sinta dor. Essa parte nunca é mostrada ao público. Após anos nessa missão, seu corpo já está acostumado às feridas. Foi mordida dezenas de vezes. As pernas e braços têm cicatrizes de dentes de cobra. Uma vez, uma piton se enrolou em seu pescoço. Em outra ocasião, ela foi arremessada para dentro de um pântano por uma cobra de quase 6 metros. Ela sobreviveu. Número 32. Formação de novos caçadores. Com o tempo, Dona começou a receber voluntários. Ensina novatos a identificar cobras no escuro, a se movimentar com precisão e, o mais importante, a não ter medo. Muitos dos que a acompanharam nas primeiras saídas continuam caçando até hoje. Um dos destaques é Tânia Tutans, que agora caça ao lado de Dona várias vezes por semana. O trabalho não paga bem. O valor é próximo ao salário mínimo, às vezes até menos, considerando os gastos. Mas para Dona, nunca foi sobre dinheiro. Ela caça para proteger sua terra. Em média, um caçador leva 10 horas para encontrar uma única cobra. É um trabalho duro, com muitas noites vazias e quilômetros percorridos sem sucesso. Mas Dona nunca desiste. Mesmo voltando para casa sem nada, ela recomeça no dia seguinte. Número 33. Uma nova arma natural. A serpente índigo. E sabe o que é mais interessante? A Flórida está reintroduzindo cobras no ambiente? Sim, isso mesmo. Estamos falando da serpente índigo oriental. Ela come praticamente qualquer coisa que encontra, inclusive outras cobras. Em meados de maio, 42 serpentes índigo foram soltas no norte da Flórida, a maior liberação da história do programa. Elas foram criadas no Centro Oriente de Conservação da Serpente Índigo, no condado de Lake, que há 9 anos tenta reintroduzir a espécie. Pode parecer estranho liberar mais cobras onde já há predadores demais, mas os biólogos explicam. Essas serpentes não são venenosas, são grandes, fortes e caçam desde ratos e pássaros pequenos até outras serpentes, inclusive as venenosas. Uma cascavel, por exemplo, é comida fácil para a serpente índigo. Número 34. Esperança em forma de serpente. Onde a serpente índigo aparece, o equilíbrio natural começa a voltar. E o melhor, elas já estão se reproduzindo. Há alguns anos, os biólogos encontraram filhotes selvagens nascidos de serpentes soltas anteriormente. Isso significa que não só sobreviveram, mas também se encontraram e criaram novas gerações. Elas não conseguem enfrentar uma piton adulta, mas os filhotes são presas ideais. Além disso, ao caçarem outras serpentes,
reduzem a pressão sobre aves e pequenos mamíferos. Com uma dieta variada, viram uma espécie de regulador ecológico, um predador natural multifuncional. Por isso, sua reintrodução faz todo o sentido. Onde os humanos não conseguem agir com eficiência, a natureza pode encontrar seu próprio caminho. Sim, ainda há muitas dúvidas. Quantas dessas serpentes vão realmente sobreviver? Em quanto tempo vão ocupar novas áreas? Quando seu número será suficiente para causar impacto real no ecossistema? Mas uma coisa já está provada: elas estão se reproduzindo. E isso mostra que a estratégia funciona. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!